E aí, minha gente boa de serrote e de planilha? Aqui é o mestre marceneiro das finanças. E hoje a gente vai desbastar um tema que tá mais quente que brasa em dia de churrasco. Investidores que viram estrelas no YouTube. Sabe aquela história de ficar na moita só cuidando dos seus investimentos quietinho no canto? Pois é, essa madeira já deu cupim pra muita gente. Muitos tubarões e até peixinhos mais espertos do mercado financeiro estão descobrindo que o YouTube é muito mais do que um palco para dancinha. É uma verdadeira oficina de oportunidades. Eles não estão lá só para jogar confete e compartilhar o que sabem. Não, meu caro Watson das finanças. Estão de olho em diversificar a renda, em construir uma marca pessoal mais forte que viga de peroba e, claro, em deixar uma marca no universo financeiro. Essa migração para o digital, essa vontade de meter a cara na câmera e falar de dinheiro, de investimento, de como fazer a grana render mais que fermento em massa de pão, tem uma razão de ser. E não é só uma, é uma estratégia multifacetada, com várias frentes de batalha. Pensa comigo, ao invés de ser apenas um nome numa lista de cotistas ou um CPF numa corretora, o investidor que se torna criador de conteúdo ganha voz, ganha rosto, ganha uma plataforma para influenciar, educar e, por que não, lucrar. É como transformar um simples tronco de árvore em uma peça de mobiliário única e valiosa. Exige trabalho, sim, mas o resultado pode ser espetacular e abrir portas que antes pareciam trancadas a 7 chaves. Então, a grande pergunta que não quer calar e que a gente vai responder juntos, com a clareza de um projeto bem desenhado, é: essa galera tá no YouTube para espalhar a boa nova do conhecimento financeiro ou para encher o próprio cofrinho? Será que dá para fazer os dois? É para isso que a gente tá aqui hoje, para lixar as arestas desse assunto, separar o joio do trigo e te ajudar a entender as engrenagens por trás dessa tendência. Pega seu formão e seu martelo, porque a gente vai desmontar e montar essa história toda, peça por peça. Prepara o café, ajeita a postura, porque o aprendizado de hoje vai ser de primeira. Bora falar de grana, porque ninguém aqui tá de brincadeira, né? Uma das primeiras coisas que brilha aos olhos de quem decide criar conteúdo no YouTube, especialmente no nicho de finanças, é a possibilidade de monetização. Pensa só, você já tem o conhecimento, já estuda o mercado, já sabe os macetes para fazer o dinheiro trabalhar para você. Por que não transformar esse saber em uma nova fonte de renda? O YouTube é uma plataforma generosa nesse sentido. Com os anúncios que rolam antes, durante ou depois dos vídeos, já começa a pingar uma graninha. É como encontrar uma madeira nobre esquecida no fundo da oficina e descobrir que ela vale ouro. E não para por aí não, meu amigo e minha amiga. Além dos anúncios do próprio YouTube, que são o básico do básico, o arroz com feijão da monetização, existem outras avenidas muito mais lucrativas para quem se dedica. Estamos falando de patrocínios diretos, onde marcas chegam junto querendo associar o nome delas ao seu conteúdo de qualidade. Imagina uma empresa de ferramentas querendo patrocinar o canal de um marceneiro que ensina a investir. Faz todo sentido. E tem mais: a venda de produtos próprios, como e-books, planilhas personalizadas ou até mesmo cursos online completos. Aqui a coisa começa a ficar séria, porque você empacota seu conhecimento de forma estruturada e vende para quem quer aprender de forma mais aprofundada. É como construir uma série de móveis planejados e vender o projeto completo. Um exemplo que todo mundo conhece e que ilustra isso com a precisão de um corte a laser é a Natália Arcuri, do Me Poupe. Ela começou compartilhando dicas de finanças pessoais, ensinando a galera a sair das dívidas e a investir com inteligência. O que aconteceu? O canal explodiu, ela virou uma referência, uma verdadeira sumidade no assunto. E com essa autoridade toda, ela não só ganha com anúncios, mas construiu um império com cursos, livros, palestras. Ela transformou o conhecimento dela em um negócio multimilionário, provando que dá para ensinar e lucrar, e muito.
Isso mostra o potencial gigantesco que existe para quem decide arregaçar as mangas e compartilhar o que sabe. Então, para você que está aí pensando se vale a pena, se o esforço de criar vídeos compensa, a resposta é um sonoro sim, se o seu objetivo é diversificar suas fontes de renda. Não é para abandonar seus investimentos tradicionais, claro que não. É para adicionar mais uma camada de rentabilidade, mais um pilar na sua construção financeira. Pense no YouTube como uma nova ferramenta na sua caixa, uma plana elétrica que pode te ajudar a dar um acabamento muito mais profissional e lucrativo aos seus projetos de vida. É trabalho, exige dedicação, mas os frutos podem ser doces e abundantes. Pode apostar. Agora, segura essa... Não é só de dinheiro que vive o youtuber investidor, não, meu caro aprendiz de milionário. Uma das moedas mais valiosas que você pode cunhar nessa plataforma é a autoridade. Pensa comigo, quando você começa a produzir conteúdo de qualidade, educativo, relevante, que realmente ajuda as pessoas a entenderem o complexo mundo dos investimentos, o que acontece? As pessoas começam a te ver como um especialista, como alguém que realmente entende do riscado. É como aquele marceneiro da sua rua que todo mundo procura porque sabe que o trabalho dele é impecável, que ele entende de cada tipo de madeira, de cada técnica. Você vira a referência no assunto. Essa construção de autoridade é um processo. Não acontece da noite para o dia, assim como uma árvore robusta não cresce em uma semana. Exige consistência, pesquisa, clareza na comunicação e, acima de tudo, honestidade. Quando você entrega valor genuíno, a confiança do público vem como consequência natural. E essa confiança, meu amigo, abre portas que você nem imaginava. Sabe aquelas oportunidades de dar palestras em eventos importantes, de ser chamado para consultorias estratégicas por empresas que querem a sua visão, ou até mesmo de fechar parcerias comerciais que vão muito além de um simples anúncio no seu vídeo? Tudo isso se torna possível quando você é visto como uma autoridade no seu nicho. Pensa no mestre marceneiro das finanças aqui. Quando comecei a compartilhar minhas experiências, unindo a lógica da marcenaria com a estratégia dos investimentos, muita gente achou curioso. Mas, ao mostrar que dá para construir um patrimônio sólido, peça por peça, com planejamento e as ferramentas certas, fui ganhando o respeito e a confiança de vocês. Hoje, quando falo sobre diversificação de carteira usando a analogia de escolher diferentes tipos de madeira para um projeto duradouro, as pessoas entendem, se conectam. Isso é construir a autoridade. É traduzir o complexo de forma simples e eficaz, e ser reconhecido por isso. E o mais legal é que essa autoridade não fica restrita ao YouTube. Ela transborda para outras áreas da sua vida profissional. Você se torna uma marca pessoal forte, um nome que as pessoas associam com conhecimento e credibilidade. Isso pode impulsionar sua carreira de investidor, atrair novos clientes se você for um consultor, ou simplesmente te dar uma satisfação pessoal imensa por estar fazendo a diferença na vida das pessoas. É como ter uma assinatura reconhecida em cada peça que você produz. Uma marca de qualidade que todos valorizam. Portanto, construir autoridade no YouTube é um investimento de longo prazo no seu maior ativo, você mesmo. Pensa numa coisa grandiosa, tipo uma sequoia gigante. Agora multiplica isso por milhões. Esse é o potencial de alcance do YouTube. Quando um investidor decide compartilhar seu conhecimento na plataforma, ele não está falando só para o vizinho ou para o colega de trabalho. Ele está falando para o Brasil, para o mundo. É uma oportunidade única de levar educação financeira para cantos que, talvez, nunca teriam acesso a esse tipo de informação de outra forma. É como plantar uma semente de conhecimento que pode germinar e dar frutos em lugares que você nem imagina. E isso, meus amigos, tem um valor que transcende qualquer cifra. Muitas vezes, o conhecimento sobre investimentos fica restrito a uma bolha, a um círculo de pessoas que já estão inseridas nesse meio.
O YouTube quebra essa barreira com a força de um machado bem afiado. Ele democratiza o acesso à informação. Uma pessoa lá no interiorzão, com acesso à internet, pode aprender sobre tesouro direto, ações, fundos imobiliários, com a mesma qualidade de informação que alguém que mora num grande centro urbano. Isso é revolucionário. É dar a vara de pescar e ensinar a pescar, ao invés de só dar o peixe. E quem ganha com isso? Todo mundo. O espectador, que aprende a cuidar melhor do seu dinheiro, e a sociedade como um todo. Essa disseminação de conhecimento não apenas beneficia os indivíduos que estão aprendendo, mas também fortalece toda a comunidade de investidores. Quanto mais gente entendendo sobre finanças, tomando decisões mais conscientes, menor a chance de caírem em golpes, em promessas mirabolantes de dinheiro fácil. Um público mais educado financeiramente é um mercado mais saudável, mais maduro. É como ter uma oficina cheia de aprendizes que sabem o que estão fazendo. O trabalho flui melhor, os resultados são superiores e o risco de acidentes diminui drasticamente. Compartilhar conhecimento é, portanto, um ato de responsabilidade e de construção coletiva. E para o criador de conteúdo, o investidor que se dispõe a ensinar, o impacto também é gigantesco. Ver que suas palavras, suas dicas, suas análises estão realmente ajudando pessoas a transformarem suas vidas financeiras é uma recompensa e tanto. É mais do que números de visualizações ou de inscritos. É sobre o legado que você está construindo. É sobre usar sua expertise para fazer o bem, para empoderar outras pessoas. No final das contas, o alcance ampliado do YouTube permite que você não seja apenas um investidor, mas um agente de transformação social, usando o conhecimento como sua principal ferramenta de impacto. Capítulo 4. Afiando o machado. Crescimento pessoal e profissional na jornada do YouTube. Mais que lixa fina. Criar conteúdo para o YouTube não é só ligar a câmera e sair falando o que vem na telha. Não, minha gente. É um baita exercício de desenvolvimento pessoal e profissional. Pensa bem, para você ensinar algo com clareza, primeiro você precisa dominar o assunto como ninguém. Isso te força a estudar mais, a pesquisar a fundo, a se manter atualizado com as últimas novidades do mercado. É como um marceneiro que, para ensinar a fazer um encaixe perfeito, precisa ter praticado aquilo 1000 vezes, conhecer cada veio da madeira, cada ângulo do corte. Esse processo de preparação constante afia o seu próprio conhecimento de uma maneira incrível. Além da pesquisa, tem a organização. Você precisa estruturar suas ideias, criar um roteiro, pensar na melhor forma de apresentar um conceito complexo de maneira didática e envolvente. Isso desenvolve habilidades de planejamento e organização que são valiosas não só para o YouTube, mas para qualquer área da sua vida, inclusive para os seus próprios investimentos. Saber organizar as informações, definir prioridades, comunicar suas estratégias de forma clara para si mesmo e para os outros é fundamental. É como planejar um móvel complexo. Você precisa do desenho, da lista de materiais, do passo a passo, senão vira uma bagunça e o resultado é desastroso. E a comunicação, hein? Essa é uma habilidade que o YouTube te obriga a lapidar como um diamante bruto. Falar para a câmera, manter a naturalidade, transmitir confiança, usar a entonação correta, tudo isso é aprendido e aperfeiçoado com a prática. No começo pode ser que você trave, gagueje, pareça um robô, mas com o tempo você vai pegando o jeito, vai encontrando sua voz. E essa capacidade de se comunicar de forma eficaz é um trunfo gigantesco em qualquer profissão. Seja para apresentar um projeto, negociar um contrato ou simplesmente convencer seus filhos a arrumarem o quarto, saber se comunicar bem abre muitas portas. E não podemos esquecer do feedback da audiência, os comentários, as perguntas, as críticas construtivas. Tudo isso é um tesouro de aprendizado.
Interagir com quem te assiste te dá novas perspectivas, te mostra pontos que você talvez não tivesse considerado, te ajuda a entender as dúvidas e as necessidades do seu público. É como ter um grupo de controle de qualidade para o seu trabalho, te ajudando a melhorar continuamente. Portanto, a jornada de criar conteúdo no YouTube é uma verdadeira escola, que te molda, te desafia e te transforma em um profissional e uma pessoa muito mais completa e preparada para os desafios do mercado e da vida. Capítulo 5. O martelo da influência. Usando o YouTube como ferramenta de marketing, pregando ideias. No mundo de hoje, onde a atenção das pessoas é disputada à tapa, ter uma plataforma como o YouTube é como ter um megafone potente em praça pública. Para investidores que se tornam criadores de conteúdo, essa ferramenta se transforma em uma poderosa estratégia de marketing e influência. Pensa só, ao compartilhar análises, dicas e opiniões sobre o mercado financeiro, você não está apenas educando, mas também, de certa forma, moldando a percepção e as decisões de quem te assiste. É o famoso marketing de influência entrando em campo com força total, e no setor financeiro isso tem um peso ainda maior. Quando você constrói uma reputação de credibilidade e conhecimento, seus seguidores passam a confiar nas suas indicações. Se você fala bem de uma determinada ação, de um fundo de investimento ou até mesmo de uma corretora, é natural que uma parcela do seu público se sinta inclinada a seguir o seu conselho. Eles veem você como alguém que já trilhou aquele caminho, que já testou a madeira e sabe se ela é boa ou não. Essa capacidade de influenciar decisões de compra e comportamento financeiro é extremamente valiosa, não só para o criador, mas também para as empresas que buscam se conectar com esse público engajado. É aí que entram as parcerias estratégicas. Marcas do setor financeiro e até de outros setores que querem atingir um público interessado em investimentos e organização financeira, veem os influenciadores como pontes valiosas. Um banco pode querer que você apresente um novo produto de investimento, uma fintech pode te contratar para explicar os benefícios da sua plataforma. Essa influência, quando usada de forma ética e transparente, pode ser uma via de mão dupla muito interessante. O criador é remunerado, a marca ganha visibilidade e o público recebe informação sobre produtos e serviços que podem ser úteis. É um ecossistema que se retroalimenta. Contudo, é fundamental que essa influência seja exercida com responsabilidade. O poder de influenciar carrega consigo o dever de ser transparente sobre quaisquer parcerias pagas ou conflitos de interesse. A audiência merece saber se uma recomendação é genuína ou se faz parte de uma estratégia comercial. No final das contas, o YouTube se torna uma vitrine, não apenas para o conhecimento do investidor, mas também para sua capacidade de construir uma marca pessoal forte e influente, capaz de movimentar opiniões e, consequentemente, o mercado. É usar o martelo da influência com precisão e ética. Capítulo 6. A linha tênue. Quando a influência vira jogo sujo. Cuidado com a lâmina cega da manipulação. Agora, meus amigos e minhas amigas que buscam a prosperidade com honestidade, precisamos falar de um assunto sério, que é como uma farpa encravada no dedo. A diferença entre influenciar e manipular. Influenciar, no bom sentido, é como um mestre marceneiro que te mostra as melhores técnicas, te apresenta as ferramentas adequadas e te inspira a criar peças incríveis, baseando-se em conhecimento sólido e experiência. É persuadir com argumentos lógicos, com dados, com transparência, sempre visando o benefício de quem está sendo influenciado. Ou, pelo menos, não o seu prejuízo. O objetivo é empoderar, é ajudar o outro a tomar decisões mais conscientes. A manipulação, por outro lado, é o lado sombrio da força. É quando alguém usa de artifícios, de informações distorcidas, de omissões estratégicas ou de apelos emocionais exagerados para conduzir outra pessoa a tomar uma decisão que beneficia primordialmente o manipulador, muitas vezes em detrimento do manipulado.
É como aquele vendedor que te empurra uma madeira de péssima qualidade como se fosse de lei, só para bater a meta dele. A intenção por trás da manipulação é egoísta, é focada no ganho próprio, mesmo que isso signifique que o outro vai se dar mal lá na frente. É um jogo sujo, que corrói a confiança e pode ter consequências devastadoras. No universo dos investimentos, essa linha pode ser perigosamente tênue, especialmente quando estamos falando de influenciadores digitais. Um influenciador pode genuinamente acreditar em um ativo e recomendá-lo, compartilhando sua análise e seus motivos. Isso é influência positiva. Mas, se esse mesmo influenciador omite informações cruciais, exagera nos potenciais de ganho, ou tem interesses escusos por trás daquela recomendação, como ser pago para promover algo sem revelar, ou querer inflar o preço para vender suas próprias posições. Aí já estamos entrando no terreno pantanoso da manipulação. É preciso ter um faro apurado, como um bom marceneiro que identifica um nó podre na madeira. Por isso, é crucial que você, espectador e investidor, desenvolva um senso crítico afiado. Não acredite em tudo que você vê ou ouve, mesmo que venha de alguém que você admira. Questione, pesquise, busque outras fontes, entenda os fundamentos por trás de cada recomendação. Lembre-se que a responsabilidade final pela sua carteira de investimentos e pelas suas decisões financeiras é sempre sua. Influenciadores podem ser ótimos guias, podem te mostrar o mapa, mas quem segura o leme do seu barco é você. Fique atento para não cair no canto da sereia da manipulação, que pode te levar para as pedras. Falando em manipulação e jogo sujo, existe uma prática nefasta no mercado financeiro que, infelizmente, encontra terreno fértil no universo dos influenciadores digitais, o famoso Pump and Dump. O nome já soa como algo explosivo e perigoso, e é exatamente isso. Traduzindo ao pé da letra, pump significa inflar, e dump significa despejar, largar. E é exatamente essa a mecânica do golpe. Criminosos, muitas vezes se passando por gurus ou usando perfis falsos, ou até mesmo influenciadores mal intencionados, compram um grande volume de um ativo de baixo valor e pouca liquidez, como uma ação de uma empresa pequena ou uma criptomoeda desconhecida. Depois de terem acumulado suas posições, começa a fase do pump. Eles usam suas plataformas, seus canais no YouTube, grupos de mensagem, redes sociais, para promover massivamente esse ativo. Criam um hype artificial, espalham notícias falsas ou exageradas sobre o potencial de valorização, prometem lucros astronômicos em pouco tempo. A ideia é criar um frenesi, uma corrida de investidores desavisados para comprar aquele ativo, fazendo com que o preço dispare artificialmente devido ao aumento súbito da demanda. É como inflar um balão com muito entusiasmo, fazendo parecer que ele vai voar para a lua. E aí, quando o preço atinge o pico desejado pelos golpistas, vem a parte do dump. Eles que compraram o ativo lá embaixo, quando ninguém queria, vendem todas as suas posições no auge da euforia, realizando lucros enormes. E o que acontece com o preço do ativo depois que essa avalanche de vendas acontece e o hype artificial some? Ele despenca, obviamente. Quem entrou na onda tarde demais, atraído pela promessa de dinheiro fácil, acaba ficando com um mico na mão, vendo seu investimento virar pó. O balão inflado estoura e só sobra o prejuízo para quem acreditou na farsa. Essa prática de pump and dump não é só antiética. Ela é ilegal na maioria dos mercados regulamentados, incluindo o Brasil. É considerada manipulação de mercado e pode render processos e punições severas para quem a pratica. Por isso, desconfie sempre de promessas de ganhos rápidos e exorbitantes, especialmente vindas de fontes desconhecidas ou de influenciadores que aparecem do nada promovendo ativos obscuros com um entusiasmo suspeito. Faça sua própria pesquisa, entenda no que você está investindo e lembre-se da velha máxima: não existe almoço grátis e muito menos madeira de lei a preço de compensado.
Fique esperto para não ser a próxima vítima. Os investidores iniciantes, aqueles que estão dando os primeiros passos no mundo das finanças, são como aprendizes de marcenaria, cheios de entusiasmo, mas ainda com pouca experiência para distinguir uma ferramenta de qualidade de uma imitação barata ou uma madeira boa de uma que vai empenar na primeira chuva. E é justamente esse público que, segundo diversas pesquisas e observações de mercado, está mais suscetível à influência dos criadores de conteúdo digital. Muitos deles, ao invés de buscarem conhecimento em fontes mais tradicionais ou diversificadas, acabam baseando suas primeiras decisões de investimento quase que exclusivamente nas recomendações que veem no YouTube ou em outras redes sociais. Essa dependência pode ser uma faca de dois gumes, ou melhor, uma serra que pode cortar para o lado errado. Se o influenciador seguido for sério, ético e realmente preocupado em educar, o iniciante pode até pegar alguns atalhos e aprender coisas valiosas. No entanto, o risco mora no outro extremo. Se o influenciador estiver mais preocupado com o próprio bolso, com cliques, com a venda de seus produtos, ou pior, se estiver envolvido em esquemas como o pump and dump que acabamos de discutir, o investidor novato pode ser levado a tomar decisões completamente equivocadas, baseadas em hype e não em fundamentos. O resultado disso, infelizmente, a gente já pode imaginar perdas financeiras, frustração e, o que é pior, a criação de uma imagem negativa sobre o mercado de investimentos como um todo. Aquele sonho de construir um futuro financeiro mais sólido pode virar um pesadelo se as primeiras experiências forem traumáticas. É como o aprendiz que tenta usar uma serra elétrica sem o devido treinamento e acaba se machucando feio. A chance de ele querer chegar perto de uma oficina de novo diminui drasticamente. Por isso, a responsabilidade dos influenciadores que falam para esse público é gigantesca. Para você, investidor iniciante, a mensagem é clara. Use os influenciadores como uma fonte de inspiração, de ideias, de conhecimento inicial, mas nunca como a única base para suas decisões. Aprenda a pescar, não espere que te deem o peixe já limpo e frito. Estude, diversifique suas fontes de informação. Entenda o seu perfil de investidor, seus objetivos, e só então tome suas decisões. O caminho para a independência financeira é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E nesse percurso, o conhecimento sólido e a cautela são seus melhores aliados, muito mais do que qualquer dica quente de internet. Com tanto dinheiro e tanta influência circulando nesse universo dos finfluencers, era de se esperar que os órgãos reguladores começassem a prestar mais atenção, né? Pois é exatamente isso que está acontecendo. A Comissão de Valores Mobiliários, a nossa famosa CVM, que é tipo o xerife do mercado de capitais aqui no Brasil, está cada vez mais de olho na atuação dessa galera que dá dicas de investimento na internet. E não é para menos. O objetivo principal da CVM é proteger os investidores e garantir a integridade e o bom funcionamento do mercado. E quando surgem práticas abusivas ou informações enganosas, o alerta vermelho acende. A CVM tem intensificado a fiscalização sobre os influenciadores financeiros, buscando identificar e coibir aquelas condutas que podem prejudicar o investidor ou manipular o mercado. Isso inclui desde a divulgação de informações falsas ou enganosas, a recomendação de investimentos sem a devida qualificação ou registro, quando necessário, até a não transparência em relações comerciais, como publicidade velada ou conflitos de interesse não declarados. É como se a CVM estivesse usando uma lupa potente para examinar cada peça desse quebra-cabeça, garantindo que tudo esteja nos conformes e que ninguém esteja tentando passar a perna nos outros. Um dos pontos cruciais que a CVM e outras entidades regulatórias ao redor do mundo têm batido na tecla é a transparência. Se um influenciador está sendo pago para falar bem de um produto ou serviço financeiro, isso precisa ser claramente informado ao público. O espectador tem o direito de saber se aquela recomendação é uma opinião isenta ou uma peça publicitária.
A divulgação de conflitos de interesse também é fundamental. Se o influenciador tem posições compradas em um ativo que ele está recomendando, ou se tem alguma relação comercial com a empresa por trás daquele ativo, isso precisa ser dito. Todas as cartas na mesa, sem esconder nada. Essa movimentação regulatória não é para acabar com a festa dos influenciadores financeiros. Muito pelo contrário. Ela visa profissionalizar ainda mais o setor, separar o joio do trigo e garantir que quem atua nessa área o faça com responsabilidade e ética. Para os influenciadores sérios, isso é ótimo, pois valoriza o trabalho de quem faz a coisa certa. E para você, investidor, é uma segurança a mais, sabendo que tem gente graúda de olho para evitar que você caia em armadilhas. Mas lembre-se, a melhor fiscalização ainda é a sua própria. Continue atento, crítico e bem informado. Depois de toda essa conversa sobre influência, manipulação, golpes e a importância de ter um olhar crítico, você deve estar se perguntando: Mestre Marceneiro, como eu faço para afiar ainda mais minhas ferramentas mentais e me proteger de tudo isso? E eu te digo, conhecimento é a melhor armadura. Por isso, eu separei 3 livros que são verdadeiras obras-primas, quando o assunto é entender como a persuasão funciona e como não ser passado para trás. São leituras que vão te dar uma base sólida, como um bom alicerce para qualquer construção. O primeiro que eu indico de olhos fechados é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Esse livro é um clássico, um verdadeiro manual sobre os princípios psicológicos que nos levam a dizer sim. Cialdini desvenda os gatilhos mentais que os profissionais de persuasão, e os manipuladores também, infelizmente, usam para nos influenciar. Ao entender esses mecanismos, como o da reciprocidade, da aprovação social, da autoridade, você se torna muito mais capaz de identificar quando estão tentando te levar na conversa e, mais importante, de resistir a essas táticas. É como aprender os truques de um mágico para não ser enganado pela ilusão. O segundo livro que eu considero uma leitura obrigatória para quem quer se aprofundar nesse tema é Mentes Maquiavélicas, a Psicologia da Manipulação, do Marcelo Peruzzo. Esse aqui já vai mais fundo na toca do coelho, explorando o lado mais sombrio da influência. Peruzzo analisa as estratégias de manipulação usadas em diversos contextos, desde relacionamentos pessoais até o mundo corporativo e político. Ele te ajuda a identificar os perfis manipuladores e a entender suas táticas para que você possa se defender e não se tornar uma presa fácil. É uma leitura densa, mas extremamente reveladora e necessária nos dias de hoje. Por último, mas não menos importante, quero recomendar Quem Manipula Quem? Poder e Massas na Indústria da Cultura e da Comunicação no Brasil, do Muniz Sodré. Este livro traz uma perspectiva mais ampla, analisando como a mídia e a indústria da comunicação em massa exercem poder e influência sobre a sociedade. Embora não seja focado exclusivamente em finanças, ele te dá um panorama incrível sobre as engrenagens da persuasão em larga escala, o que é fundamental para entender o contexto em que os influenciadores digitais atuam. Ler esses livros é como fazer um curso intensivo de defesa pessoal mental. Invista nesse conhecimento, porque ele vai proteger seu bolso e sua paz de espírito como nenhuma outra coisa.